Olá, eu sou Gisele Cordeiro, psicóloga, e vim dar continuidade aqui aos vídeos que nós estamos fazendo sobre relacionamentos. Nós já falamos sobre carências, sobre saber relacionar-se com maturidade, disponibilidade afetiva, que é um tema muito interessante, que é uma das queixas que nós mais encontramos dentro dos consultórios, né? As pessoas que dizem que me amam, mas não oferecem essa disponibilidade afetiva e que nós muitas vezes também não sabemos oferecer para esse outro que nós desejamos incluir nas nossas relações. E hoje, dando continuidade, eu vou falar sobre responsabilidade afetiva. Antes, para retomar, vamos lembrar um pouquinho o que significa disponibilidade afetiva? É a capacidade que eu tenho de dispor tempo, cuidado, comportamentos, atitudes e atenção para uma relação que eu desejo incluir na minha vida, não é? Então eu preciso, dentro de várias coisas que eu faço e exerço, vários papéis que eu exerço no meu dia a dia, se eu realmente desejo disponibilizar, dentro da minha vida um espaço para que o outro faça parte, integrá-lo na minha vida, é necessário que eu disponha de tempo, que eu disponha de certos comportamentos, que eu disponha de cuidado. Lembra que eu falei no último vídeo de disponibilidade afetiva sobre um filme 28 dias, muito hollywoodiano, que a terapeuta estava lidando em grupo, né? E ali a maioria hoje da dificuldade humana justamente são as relações, desde a comunicação, desde saber sobre a minha disponibilidade afetiva e compreender a disponibilidade afetiva do outro, a capacidade que cada um tem de se disponibilizar afetivamente. E no final ela fala assim para um dos protagonistas da história, né? Olha, você que nunca conseguiu ficar sozinho até hoje, eu vou te colocar um desafio. Você só vai se relacionar daqui a um ano, depois que você conseguir manter uma planta e um animal vivos, né? O que ela quis dizer com isso? Que para manter um animal e uma planta vivo, você precisa de disponibilidade. Você precisa lembrar de alimentar, lembrar de dar carinho para a planta, lembrar de aguar, não é? De cuidar, de saber se ela gosta de sol, se não gosta de sol, de observar aquilo que você está fazendo nesta tua relação. Parece bobeira, mas não é não. Porque a disponibilidade afetiva está justamente relacionado sobre essa nossa capacidade de, se eu me disponho a fazer algo, é necessário que eu encontre tempo, dedicação e cuidado para aquilo que eu quero incluir na minha vida. E é muito interessante que esse personagem chega com uma planta morta, com um cachorrinho do lado e uma planta morta na floricultura. Vocês me venderam uma planta errada, que me ensinaram a cuidar errado. E ele tinha afogado a planta. Então há um desequilíbrio também que pode prejudicar essa disponibilidade afetiva, que é o excesso, né? Porque há pessoas que têm dificuldade de dispor-se para se relacionar com o outro e há pessoas que têm um excesso de disponibilidade em relação a pessoas. Ela se deixa sempre em segundo plano, está sempre ali disponível para as necessidades dos outros e não consegue ter a capacidade de se dispor para si, de olhar as suas necessidades afetivas e usar também essa disponibilidade de cuidado e tempo para si. Então, neste personagem que eu estou usando aqui para falar com vocês, ele estava muito disponível, né, para o outro, tentando preencher os buracos da necessidade daquele outro, que chegou a afogar a planta. Então, dentro das relações, é necessário que a gente vá percebendo um equilíbrio, né, para que eu não afogue as relações, mas que eu também não as deixe secar. Olha só que bonito e poético, né? E isso é muito prático, pessoal. Por quê? Primeiro que a gente precisa aprender a decidir, a tomar decisões. Eu desejo me disponibilizar para esta relação, seja relação de amizade, relação familiar, relação amorosa, as mulheres que querem ou não ter um filho. Se eu tomar esta decisão, vamos lá, lembrar do que é relacionamento com maturidade. O que é maturidade? Uma vez que eu tenho uma ação, eu vou lidar com as consequências dessa ação. Eu vou assumir a responsabilidade da minha ação neste contexto. É a parte que me cabe, a minha responsabilidade. E o que é a responsabilidade afetiva? Que uma vez que eu decida incluir pessoas nos meus relacionamentos,
eu preciso aprender a equilibrar esta disponibilidade afetiva. Este é um ponto. Então já estamos falando de responsabilidade afetiva. Eu vou precisar equilibrar, né, todas as minhas relações. Então, se eu decido construir um projeto que é uma família, construir um projeto que é ter um filho, a faculdade, o trabalho, um projeto que seja para mim, a minha disponibilidade afetiva para cuidar de mim, para fazer atividade física, para me alimentar bem, eu preciso de disponibilidade para tudo isso. E dos grandes desafios do século XXI é a questão da disponibilidade de tempo. O tempo é o mesmo para todo mundo. E sim, nós temos que observar e analisar o contexto. Porque há contextos diferentes, há contextos que estão pessoas tentando sobreviver por necessidade e a sua única disponibilidade é de prover aquela família. E a sua única preocupação, então como eu vou conseguir me dedicar e me relacionar, né? Se a minha maior disponibilidade está alicerçada em medos, dores, receios, preocupações. Porque é uma disponibilidade emocional. Então, quando as famílias estão passando, por exemplo, por dificuldades, os casais estão passando por dificuldades financeiras, a sua disponibilidade afetiva geralmente diminui porque exerce dentro daquela parceria uma preocupação muito grande com a instabilidade. Onde há instabilidade, seja financeira, emocional, a crise. E onde há crise, eu vou diminuir essa minha capacidade de disponibilidade afetiva, porque eu estou aguçando a minha razão para resolver problemas. Mas mesmo assim, já é um toque que eu vou dar aqui no vídeo para vocês. Mesmo assim, existem duas possibilidades. Que os dois assumam estas responsabilidades juntos e tentem buscar as soluções juntos e nisto construir uma parceria. Então eu tomo o problema e a responsabilidade para nós, eu aprendo a dialogar e a comunicar os meus medos, as minhas preocupações, os meus receios. Uma vez que dentro de um casal, dentro de uma família, dentro de uma relação, haja espaço para esta comunicação, para esse diálogo, eu começo a compreender as limitações do outro e as minhas limitações em resolver este problema. E os dois juntos vão buscar soluções. E por mais que ainda haja tensão, porque há um problema a ser resolvido e nós somos humanos, é natural que nós sintamos receio, medo, insegurança, aquele outro passa a ser o meu parceiro na busca da solução daquelas dificuldades. E isso é um desafio nos relacionamentos de hoje, porque nós deduzimos e criamos expectativas. Então, o que dificulta a responsabilidade afetiva? Primeiro é deduzir que nós sabemos que o outro, o que passa na cabeça do outro, as capacidades do outro, os comportamentos do outro. E o segundo é gerar expectativas que nós não poderemos cumprir. Que é aquela coisa, às vezes, de vestir papéis de super-heróis, super-heroínas, super-mães, super-pais, super-profissionais, em que eu não enxergo as minhas limitações, o meu contexto, as minhas dificuldades, e quero a qualquer custo exercer esse papel, mas eu não tenho responsabilidade sobre as minhas capacidades, sobre as minhas potencialidades. E aí eu vou prometendo coisas que eu não vou cumprir. Por quê? Porque toda vez que eu gero expectativa no outro e não cumpro essas expectativas, eu estou demonstrando para o outro que a minha relação não é confiável, de que eu não estou disponível afetivamente, de que eu tenho uma fala, mas uma atitude, um comportamento muito diferente daquilo que eu estou falando. Quanta coisa que parece muito simples. Mas eu gostaria de finalizar aqui, dando um cutucão, quantas vezes que nós prometemos, temos dificuldade de dizer não, ou prometemos e criamos expectativas daquilo que nós não vamos cumprir. Quantas vezes assumimos responsabilidades afetivas nas quais nós não temos interesses de dar continuidade nestas relações. Uma vez que você assuma uma relação, seja qual for, assuma a responsabilidade afetiva sobre esta relação, sejam quais forem as consequências. Um grande beijo e a gente volta a falar um pouquinho mais sobre isso.